Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Eleições Sem Processos. Nessa aula eu queria explicar melhor como é distribuído o fundo eleitoral. É o que vamos falar aqui do fundo eleitoral, complementando as aulas sobre financiamento eleitoral que estão na playlist e que tem o mesmo nome deste canal, ok? Sugiro que quem não as assistiu, assista depois desse vídeo. Muito bem, eu já disse outras vezes, o fundo eleitoral neste ano, ele tem um valor global de 4,9 bilhões de reais, o mesmo valor distribuído nas eleições gerais de 2022. Mas é muito maior do que o valor global que foi colocado no orçamento de 2019, né, no orçamento de 2021. Desculpe, no orçamento de 2020 para as eleições de 2020, eleições municipais. Né? Naquele ano, o valor total foi de mais ou menos a metade do que está sendo distribuído esse ano. Foi de pouco mais de 2 bilhões. Não passou de 2 milhões e 100 milhões, não. Na discussão da lei orçamentária atual, no ano passado, se cogitou um valor ainda maior do que esses 4 bilhões e 900 milhões. Mas, ao final, os parlamentares decidiram por não aumentar gastos neste setor específico do orçamento e mantiveram o mesmo valor distribuído nas eleições gerais de 2022, ok? Muito bem. As verbas do fundo partidário, do fundo eleitoral, saem direto da conta única do Tesouro Nacional, mas é distribuída por uma secretaria específica do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. É a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 1995, alterada em 2017, que define quais são as cotas, né? Ou melhor, como se calcula as cotas que cada partido ou federação receberá. Lembrando que a federação ela é a junção de dois partidos e faz com que eles se comportem, com que eles sejam considerados nas eleições um só partido, então, inclusive para fins de financiamento eleitoral. Ok? É um casamento provisório com vistas a uma. Desculpa, é uma união estável com vistas a um casamento definitivo, né? Uma federação. A tendência é os partidos se fundirem. Mas vamos lá. Então, vamos às regras fundamentais de distribuição. Para o primeiro turno, o fundo é distribuído na seguinte proporção. Primeiro, 2% desses 4 bilhões e 900 milhões é distribuído igualmente entre todos os partidos registrados no TSE. 35% é distribuído a todos os partidos que tenham pelo menos um apenas representante na Câmara dos Deputados. Mas o quanto vão receber esses partidos é proporcional ao número de votos que eles tenham obtido nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados. Neste ano, no caso, as eleições de 2022. 48%, 3, né? O terceiro parâmetro de cálculo. 48% são divididos entre os partidos na proporção do número de representantes de cada partido na Câmara dos Deputados, ok? E o quarto parâmetro é o parâmetro de 15%, que é dividido entre os partidos na proporção do número de representantes de cada partido ou federação no Senado Federal. Vocês já perceberam, os critérios de distribuição, portanto, são 3. Né? Assim, primeiro critério, a simples existência oficial, ou seja, o simples registro do partido no TSE, é o primeiro. Né? Por causa dele, se distribui uma fatia pequena, de 2%. 2. O número de votos para a Câmara dos Deputados obtido nas últimas eleições. Ok? E 3. O número de representantes na Câmara ou no Senado eleitos, não da bancada atual. Vou explicar melhor isso aí.
Vou falar agora um pouco de cada um desses critérios de composição da cota do fundo partidário, do fundo eleitoral. Mais uma vez, não vamos confundir fundo partidário com fundo eleitoral. O fundo partidário é distribuído todos os anos aos partidos, e o fundo eleitoral é só para as eleições, e o fundo eleitoral ele é muito mais vultoso, ele é muito mais gordo, é muito mais dinheiro que o fundo partidário, ok? Bom, primeiro, vamos falar sobre esses 2% destinados a cada partido registrado no TSE igualmente, igual para todos, para aquele partido que tem uma bancada imensa de 100 deputados e para aquele partido que não tem nenhum deputado, ok? Esses 2% são distribuídos. Atualmente, temos 29 partidos registrados no TSE. Eu vou deixar no link da descrição aí, na descrição do vídeo, o link para essa lista de partidos registrados, ok? No TSE. Todos eles vão receber? Essa é a grande questão. E aí surge a questão da cláusula de barreira. Os partidos que não ultrapassaram a cláusula de barreira ou de desempenho, que é um número mínimo de votos e um número mínimo de eleitos nas últimas eleições para a Câmara Federal, esses partidos que não atingiram essa cláusula, essa cláusula de barreira ou de desempenho, também vão ser beneficiados? É uma grande questão. Pois bem, nas últimas eleições, apenas 12 partidos, apenas 12 de um total de quase 30 que estavam em vigor na época, alcançaram a cláusula de barreira. Eles até elegeram 1 ou 2, 3, 5 deputados, mas não alcançaram a cláusula de barreira, ok? Então, os outros 17 vão ficar de fora, eu pergunto, né? Desse grupo de 29 partidos. E a resposta é não. A resposta é não, não vão ficar de fora. A emenda à Constituição Federal número 97 de 2017 definiu que só terão acesso ao fundo partidário, repito, ao fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão os partidos que alcancem 3% dos votos para deputados federais em pelo menos um terço das unidades da federação, o que dá 9 unidades da federação, ou seja, 9 estados, incluindo aí o Distrito Federal, tá? Com não menos que 2% dos votos totais desse estado, ou do Distrito Federal. Bom, essa é uma das cláusulas de barreira, né? O partido pode não atingir esses 3%, mas ele pode atingir um número de 15 deputados eleitos também em 9 unidades da federação, e isso o permite superar a cláusula de barreira. Em suma, o que nos diz a Constituição, o partido, para superar a cláusula de barreira, ou ele tem mais de 3% dos votos totais para deputados federais, dos votos totais contabilizados nas eleições para a Câmara Federal em todo o Brasil, ou ele elege 15 deputados, né, distribuídos por pelo menos 9 estados, incluindo o Distrito Federal, né? Se ele atingir uma dessas duas hipóteses, se ele preencher uma dessas duas hipóteses, ele pode, ele ele supera a cláusula de barreira e pode receber o fundo partidário e continua a ter acesso gratuito à rádio e televisão, ok? É isso, né? Mas aqui um grande parênteses aqui, mas um grande parênteses. Esses 3% mínimos de votos, ou esses 15 deputados mínimos eleitos, 15 deputados no mínimo eleitos, só serão considerados a partir da eleição de 2030. Por quê? Porque a cláusula de barreira que foi trazida, ou cláusula de desempenho, que foi trazida por emenda constitucional em 2017, ela foi feita para entrar em vigor de forma gradual. Ou seja, nas eleições de 2018, bastava que o partido tivesse 1,5% dos votos
para deputado federal, que ele atingia a cláusula de barreira, onde superava a cláusula de barreira. Depois, nas eleições de 2020, foi considerado, não entra em consideração, porque foram eleições municipais, e nas eleições de 2022, valeram 2% dos votos. Okay? Os partidos que alcançaram 2% dos votos para a Câmara dos Deputados, distribuído esses 2%, por pelo menos 9 estados da federação, eles superaram a cláusula de barreira. E também os partidos que elegeram pelo menos 11 deputados, sendo que desses 11, tem que ter pelo menos um em 9 estados, né? Tem que ser distribuído por 9 estados, também superaram a cláusula de barreira. Então, a cláusula de barreira é 2% dos votos, considerada em 2022, nas eleições de 2022, ela leva em conta os dois parâmetros: 2% de votos totais do total de votos para a Câmara dos Deputados, ou 11 candidatos eleitos para deputado federal por partido. Quem fez isso tem acesso ao fundo partidário e tem acesso à rádio e televisão de forma gratuita. Bom, a Constituição Federal, ela impede, como eu já sublinhei, que os partidos recebam o fundo partidário, que é distribuído todos os anos, repito, e vem num montante muito menor do que o fundo eleitoral. Então, esses partidos que não alcançaram a cláusula de barreira, os chamados partidos nanicos, eles devem sim receber, no mínimo, 2% do fundo eleitoral. Aí eu pergunto, quanto é 2% de 4,9 bilhões? Eu fiz um cálculo aqui, um cálculo simples, rapidamente. O fundo eleitoral, o total dele é 4 bilhões 961 milhões 519.777 reais. Não é pouca coisa, né? Então, 2% disso, me corrijam se eu fizer o cálculo errado, coloquem aí nos comentários, 2% disso dá 99 milhões, desculpe, 99 milhões 230 mil 395 reais e 54 centavos. Não se esqueçam dos centavos. Os centavos são muito importantes aí em toda a campanha eleitoral, né? Um santinho vale talvez alguns centavos. Vamos em frente. Depois dos 2% distribuídos igualmente entre todos os partidos, pelo simples fato de estarem registrados no TSE, temos os 35% distribuído entre os partidos que tenham pelo menos um deputado, repito, um deputado federal, mas distribuídos na proporção do número de votos que esse partido ou essa federação obteve nas últimas eleições para deputado federal. Aqui, no caso, as eleições de 2022. Aqui entram algumas questões interessantes. Alguns partidos se fundiram. Talvez vocês tenham observado no noticiário. Por exemplo, o PTB e o Patriotas se juntaram para formar o PRD, a sigla PRD. Também devemos considerar as incorporações de partido. O Partido Solidariedade incorporou o Partido PROS e o Podemos incorporou o Partido PSC. Então, esses partidos, no cálculo da cota do fundo eleitoral desses partidos que se fundiram, que surgiram de uma fusão, desses partidos que surgiram de uma fusão, ou que incorporaram outros, no cálculo da cota dele, para o cálculo da cota dele, devemos somar os votos dos partidos que foram fundidos, de cada partido que foi fundido e do partido que foi incorporado ao incorporador, e a resposta é sim, né? Aliás, em parte por isso que os partidos se fundem. E é para isso que eles são incorporados em geral, né? Tem outras razões também, mas a principal é essa, né? Juntar forças para ser melhor financiado.
Passemos então aos 48% distribuídos entre os partidos que tenham representação na Câmara dos Deputados na proporção do número de deputados que representam. Vale aqui, eu pergunto, aí entra a seguinte questão. Primeiro, no segundo parâmetro para o cálculo da cota do fundo partidário é a quantidade de votos obtida nas últimas eleições, né? A terceira é a quantidade de deputados, número de deputados que cada partido ou federação tem na Câmara. Ou melhor, elegeu para a Câmara. Tá? Elegeu para a Câmara. Eu vou te explicar qual é a grande diferença disso. Porque aqui vale uma questão importante, que gera dúvida. Vale a bancada atual ou a bancada eleita em 2022? E a resposta é simples. A bancada eleita é o parâmetro, não a bancada atual. Então, as mudanças de partido, observando as regras sobre fidelidade partidária, não vão ser levadas em consideração aqui no cálculo, tá bom? Também os partidos que não tenham atingido a cláusula de barreira, mas que tenham representação, que tenham pelo menos um deputado lá, eles poderão receber, né, o fundo eleitoral. Mas caso tenham perdido deputados para outros partidos, né, os votos deles não contarão nos cálculos, ok? Essa é a única exceção em que o número de deputados eleitos não é levado em consideração, né? Se tiver mudanças de filiação partidária de um deputado, ok? Por fim, nós temos os 15% referentes à bancada de senadores eleitos nas últimas eleições, mais os senadores que já estavam lá nas últimas eleições. Aqui se leva em conta o número de senadores eleitos na última eleição, no caso a de 2022, e os senadores que já estavam lá em primeiro mandato em 2022. E a lógica é muito simples, né? O Senado, nas últimas eleições, foi renovado de 1/3, né? Um senador por estado foi eleito. Os outros 2/3, os outros 2 deputados de cada estado, já estavam lá em 2022 e continuam lá. Então, porque o mandato é de 8 anos. Então, então, no cálculo se leva em conta quem se elegeu em 2022 mais os que já estavam lá, ok? Muito bem, então agora nós passamos de um tema para outro, né? Vamos das regras de composição da cota do fundo eleitoral para como os partidos, recebendo essa sua cota, devem distribuí-lo, ok? Nós passamos da composição, repito, do fundo partidário, do fundo eleitoral, desculpe, passamos do tema da composição do fundo eleitoral para a definição de como será distribuído pelos diretórios nacionais, porque vamos ver, vou falar disso de novo mais à frente, são os diretórios nacionais que recebem do TSE. Depois que o TSE recebe do Tesouro Nacional o fundo eleitoral, são os diretórios nacionais que fazem a distribuição, ok? Mas antes eu só quero resumir aqui como é composto, como é calculado, como é definido a cota de cada partido ou de cada federação. Em resumo, é uma frase mais simples, ok? Para não termos que entrar em tantos detalhes, 2%, 48%, etc. Né? Se você quiser, é só pensar assim: recebem mais os partidos que tiverem mais votos e elegeram mais deputados e senadores também nas últimas eleições gerais, ok? No caso do ano agora de 2024, vão receber mais os partidos que mais tiveram votos e que mais deputados e senadores elegeram em 2022. Bom, agora entramos finalmente na questão de como os partidos devem distribuir as suas cotas, ok? A primeira nota a ser destacada aqui
é a da cota de gênero. Cota de gênero, ok? No mínimo 30% das candidaturas, já falei disso em outras aulas, no mínimo 30% das candidaturas dos partidos deve, deve ser composto por um dos dois gêneros, masculino ou feminino. Óbvio, como culturalmente a maioria dos candidatos nesse país é homem, né? E aqui não entra em questões de ser cisgênero ou transgênero, no futuro isso deve ser enfrentado, ok? Isso vai acontecer e eu acho que a tendência é que haja uma, a não ser que nos conservemos com uma visão mais conservadora dos critérios de gênero, de definição de gênero, é possível que seja mais compartimentado ainda no futuro a proporção de cotas do fundo eleitoral. Mas no presente momento ainda só consideramos dois gêneros, né, masculino e feminino. Então, não tem cota para transgênero, né, diferente de cisgênero, ou para agênero, ou para, enfim, é uma infinidade, né, tende ao infinito as possibilidades de gênero. Pela teoria de gênero dominante que foi incorporada pela nossa jurisprudência e pela lei também, né? Vamos lá, então. 30% no mínimo de candidatas femininas. Normalmente os partidos devem ter. Há partidos que têm mais mulheres até. Então, nesse caso, são poucos, são raros. Há diretórios partidários, em algumas cidades têm mais mulheres do que homens. Nesse caso, elas têm que abrir espaço para pelo menos 30% de homens, ok? De pessoas do sexo masculino. Bom, isso interfere na distribuição do fundo eleitoral. Senão, não teria sentido, né? Reservar 30% para candidaturas de um gênero e não destinar nenhuma cota, né, de financiamento para esse gênero, porque eu já disse, não existe campanha, não existe eleição sem financiamento. Ninguém se elege sem gastar com campanha eleitoral. Também, no mínimo, 30% do total do fundo eleitoral recebido pelos partidos e coligações deve ser, pelo menos 30%, deve ser destinado a candidaturas femininas. E eu disse muito bem, muito claro, e não foi à toa, que é o mínimo. Se há 60% de candidatas mulheres, elas recebem no mínimo 60% dos recursos do fundo especial destinados ao partido. E mais, precisamos lembrar aqui de um detalhe muito importante que também entra na composição do cálculo do fundo eleitoral e que pouca gente presta atenção. A emenda constitucional número 111 de 2020 previu o seguinte: para fins do cálculo do valor do fundo eleitoral por partido ou federação, o número de votos em mulheres será contado em dobro, ok? Isso mesmo, em dobro. Isso vale também para a cota racial. Vou explicar. Serão contados em dobro o número de votos dados a candidatos negros nas últimas eleições, no caso nosso aqui desse ano, das eleições de 2022, para fins de cálculo da cota do fundo eleitoral. Eu falei de cota de gênero e falei de cota racial. É isso mesmo, nós temos uma cota de gênero e uma cota racial. Não existe um percentual pré-definido. Aliás, existe um percentual pré-definido para gênero, que é 30%. Mas não existe esse percentual mínimo definido para a raça, ok? No caso, a raça dos negros, né? Apenas os partidos devem observar que quanto mais candidatos negros e negras tiverem nestas eleições, mais receberão do fundo eleitoral, porque a distribuição do fundo tem que ser proporcional ao número de candidatos negros e de candidatas negras, ok? Se temos 3 candidatos negros e ou negras,
entre 10 candidatos no total, esses 3 candidatos devem receber, deve ser distribuído entre eles 30%, desculpe, não 3%, né? 30% da cota do fundo eleitoral destinada ao partido, tá bom? Porque 3 é 30% de 10, né? Uma matemática básica aí. E aqui um ponto muitíssimo importante: as mulheres negras recebem a sua cota, parte da cota de gênero, e recebem a sua cota, parte da cota racial, ok? As cotas de gênero e racial devem ser distribuídas até o dia 30 de agosto pelos partidos, entendeu? Os partidos aí vão receber, assim que tiverem seu registro de candidatura feito até dia 15 de agosto, eles vão receber sua cota. O primeiro vai receber o Diretório Nacional. O Diretório Nacional pode distribuir para os diretórios estaduais ou pode distribuir direto para o Diretório Municipal e, inclusive, pode distribuir direto para candidaturas, ok? O Diretório Nacional é livre para decidir como vai distribuir esse dinheiro, mas quem primeiro recebe é o Diretório Nacional. Mas o Diretório Nacional, os estaduais e os municipais também têm que ficar muito atentos para a cota de gênero e a cota racial, porque ela deve ser entregue a quem de direito até o dia 30 de agosto, ok? E aí vamos estar mais ou menos no meio da campanha eleitoral, né? Então, atente-se, né? Você que é dirigente partidário, para essa data aí de 30 de agosto. Que é improrrogável, isso pode dar em desaprovação de contas, né? E lembro que é muito provável que não respeitar as cotas de gênero e também as cotas raciais leve à cassação de toda a chapa, ok? Agora, antes de terminar, porque já está ficando extenso esse vídeo aí, nós precisamos falar sobre como o fundo eleitoral é distribuído aos diretórios estaduais e aos diretórios municipais, ou direto às candidaturas, né? Muito bem. A lei das eleições determina que partidos e federações só podem receber a sua cota do fundo partidário. Aqui eu falo do Diretório Nacional dos Partidos e das Federações, só podem receber a sua cota, mais uma vez, repito, do fundo eleitoral, não do fundo partidário. Estamos falando aqui nessa aula só de fundo eleitoral. Do fundo eleitoral, após entregarem um documento, tá? Subscrito por quem de direito lá, o presidente, o tesoureiro, o vice-presidente, o secretário, não vou entrar nesses detalhes, um documento com os critérios de distribuição do fundo. Aguarde esse termo aí, critérios de distribuição do fundo. E esses critérios têm que ser definidos antes da distribuição. Como serão esses critérios? Isso vai de partido para partido, eles são livres para definir esses critérios, né? Esse documento deve ser amplamente divulgado, tá? Ele é livre a definição dos critérios, mas não é livre a decisão de divulgar. Os critérios têm que ser divulgados amplamente. E eu peço atenção mais uma vez, anote aí, amplamente divulgados, né? Isso não ocorre muito bem na prática, né? O que eu observo, e se alguém souber de algum exemplo em contrário, me diga. No máximo, os partidos colocam um link para um PDF com o documento, né? E esse link fica bastante escondido ali no site do partido, ok? Que, aliás, é um site pouco acessado, né? Então, você, candidato menor, digamos, né, a quem provavelmente chegará uma parcela muito pequena, talvez nem chegue uma parcela do fundo eleitoral, eu sugiro que você se intere, né, até meados de junho, até meados do mês de junho, sobre a publicação desses critérios de distribuição do fundo partidário, ok? Não, não coma mosca aí, né? Não coma mosca aí. Se não estiver publicado no site do partido, mas eu acho que vai estar em algum cantinho lá, vai estar na plataforma do TSE com certeza, ok?
Bom, os critérios de distribuição do fundo eleitoral pelos partidos, quais são? Nós vimos os critérios de composição, nós vimos alguns critérios que são de observação obrigatória, que é em relação à cota de gênero e cota racial, mas não vimos mais normas. Por que não vimos mais normas sobre critérios de distribuição? Porque esses critérios de distribuição são de livre definição dos partidos, em razão de que, com base em que, com base num princípio constitucional expresso na Constituição Federal, que é o princípio da autonomia partidária, da liberdade dos partidos para definirem o que bem entendem, ok? E eles têm muito dessa autonomia, né? Verdade, e é correto que no Estado liberal, em parte social, como o nosso seja assim, ok? Os partidos são livres para definir seus critérios, ok? Só precisam observar rigorosamente as cotas de gênero e de raça, eu repito. Aí eu chamo a atenção para uma aula da nossa playlist, que eu gostei particularmente dela, em que falei sobre convenções partidárias. Aí eu comentei sobre a teoria da lei férrea da oligarquia, sobre o caráter dos partidos, o caráter misto dos partidos políticos hoje em dia, que tem características de partidos de quadros, né, que são partidos de quadros. São partidos que são formados para reelegerem quem já está eleito. Basicamente é isso. Mas tem característica também de partido de massa, né? São partidos que nascem da massa, né? Vem de baixo para cima. O fundo partidário, o fundo eleitoral, ele obedece a uma lógica de partido de quadros, ok? Ele é feito para beneficiar. E aí tem uma justificativa do bom desempenho na última eleição, tem uma justificativa de mérito, mas ele é feito para beneficiar quem já foi eleito, né? E quem está disputando reeleição, basicamente. Mas é claro que há espaço para todos, tá? Não é tão simples assim. Bom, mas eu recomendo que vejam lá. O vídeo explica muita coisa sobre a distribuição do fundo eleitoral. E, bem, é a direção nacional, eu já disse, vou repetir, é a direção nacional do partido e, mais precisamente, na prática, a cúpula, né, dessa direção nacional, a chamada. Bom, agora me escapou o termo de como se chama a cúpula dos diretórios nacionais, né? Comissão diretora, alguma coisa assim, é quem define os critérios na prática, né? Pode até ter uma votação, alguma assembleia, mas eu acho que na prática é essa cúpula aí que define, né? No fim das contas, né, usando uma expressão popular, são os grandes caciques, né, dos partidos que vão definir para onde vão os recursos do fundo eleitoral. Mas eu posso garantir, a distribuição segue pelo menos um padrão de racionalidade, segue um padrão sim de racionalidade. Todos os partidos querem maximizar seus votos e, particularmente nessas eleições municipais, eles querem maximizar o número de prefeitos e de vereadores eleitos, porque esses prefeitos e vereadores eleitos serão alianças de quem está no Congresso hoje ou de quem está no Poder Executivo Estadual ou Federal hoje para as próximas eleições gerais, né? Então, ajudá-los agora para ser ajudado depois. Ajudá-los agora em 2024 para ser ajudado em 2026. Essa é a lógica. A teoria política, principalmente a teoria política, as vertentes da teoria política institucionalista, e ainda mais especificamente uma teoria chamada teoria da escolha racional, nos diz que as pessoas fazem suas escolhas conforme a possibilidade de obter ou de maximizar seus ganhos, né? Eu acredito, eu observo isso empiricamente, observo isso na prática, quando eu vou ver as planilhas de distribuição do fundo e como os partidos fizeram essa distribuição, que eles obedecem bastante a essa lei da racionalidade mínima da distribuição do fundo eleitoral. Né? Quando se trata de dinheiro, a razão é muito levada em consideração. Né?
são feitos cálculos. A paixão existe também ali, né? É claro que se os eleitores, o que move os eleitores a se interessarem, a seguir um determinado candidato, um determinado partido, são razões mais de natureza emocional. Mas quando vamos falar de dinheiro, né, quanto que cada um vai gastar, etc., aí entra a razão, entra em campo. Ok? Assim, vão fazer os dirigentes partidários. Eles vão destinar seus recursos preferencialmente aos municípios maiores. Tá? Eu percebo isso. Onde há maior número de votos, onde eles podem potencializar os votos dos partidos, já se preparando para as eleições de 2026, as eleições gerais. Vão também dar uma preferência às candidaturas mais viáveis, daqueles candidatos a prefeito, por exemplo, que estão buscando reeleição, né? E que estão bem avaliados, é provável que se insista nessas candidaturas. Ou de outros que estão em pré-candidatura e já vem mostrando pelas pesquisas, pelas pesquisas de intenção de voto, já vem mostrando um grande potencial de obter votos, né? Então, se já tem esse potencial, neles será investido um maior quantitativo, uma maior proporção do fundo eleitoral, ok? Lembrando que são 5.700 municípios, eu não creio que o fundo eleitoral chegue aos diretórios de todos esses municípios, né? Será um cálculo complexo aí que os partidos vão fazer. Mas fique tranquilo, eu andei vasculhando a distribuição do fundo nas últimas eleições municipais, as eleições de 2020, e eu vi que muita gente, mesmo candidaturas menores, de menor potencial, receberam cotas do fundo eleitoral. Muito pouca gente deixou de ser contemplada. Okay? É claro que há a questão da proporcionalidade, né? Candidatos pouco viáveis, de cidades muito pequenas, onde não se exige muito dinheiro para se fazer uma campanha, não vão receber grande soma de dinheiro. Candidatos das cidades maiores, eles precisam de muito dinheiro, então é normal que isso vá mais dinheiro para os diretórios das cidades maiores, cidades de porte médio, as capitais em primeiro lugar, depois as cidades de porte médio, e por aí vai, e assim vai escalonando, né? Até chegar nos municípios pequenos. Né? Pois bem, eu quero dizer que farei ainda um outro vídeo sobre distribuição do fundo partidário com dados concretos para esse ano, né? Assim que o TSE definir qual é a parcela de cada partido. Né? Isso deve ser feito obrigatoriamente até o dia, se eu não me engano, eu vou colocar no link da descrição de novo depois, mas se eu não me engano, até o dia 17 de junho, até junho, que deve ser definido que até junho que o TSE recebe do Tesouro Nacional e até junho que ele faz a tabela de proporcional de cotas para cada partido, para cada coligação. Tá? E os partidos depois vão receber esse dinheiro, mas antes eles têm que criar os critérios, eles têm que definir os critérios, né? Como eles vão distribuir o fundo eleitoral. Bom, mas antes de eu chegar a essa aula, que vai ser feita em cima de dados concretos e atualizados para esse ano, vou colocar na descrição do vídeo links interessantes, links para a composição das bancadas dos partidos, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia de quanto cada partido vai receber, né? Podem até fazer uns cálculos aí. Links para o número de votos obtidos pelos partidos para a eleição para a Câmara dos Deputados, link para a bancada dos partidos no Senado, tá? Agora, esses links da bancada talvez não sirva muito, tem que ser um link para o número, para a composição dos candidatos, a composição da bancada eleita, né? Não da bancada atual, porque já morreram deputados, provavelmente já morreram deputados, muitos renunciaram, outros migraram de um partido para o outro, então a bancada atual não é a bancada eleita, mas o que é levado em consideração é a bancada eleita, ok? Em 2022. Vou tentar colocar o máximo de informação complementar na descrição do vídeo, então não deixem de
assistir a descrição do vídeo. Se você chegou a esse vídeo pela primeira vez, peço a gentileza aí de se inscrever no canal. Peço que compartilhe o vídeo. Isso aqui é um canal educativo, é um canal sem fins lucrativos. Eu não vou vender curso aqui. Está feito meu compromisso. Não vou vender curso aqui. E é feito de forma gratuita. É um canal de educação cívica, ok? E peço que se inscrevam, peço que ativem o sinal de notificação, né, o sino de notificação, o sininho de notificação aí. Compartilhem o vídeo, mandem perguntas. Mais importante de tudo, mais importante do que like, mais importante do que compartilhar, mais importante até mesmo do que ver o vídeo todo, mandar dúvida para mim aí na caixa de comentários ou no e-mail que eu disponibilizei aí, porque a partir dessas dúvidas é que eu vou direcionar o conteúdo, né, das próximas videoaulas. Eu agradeço a quem tem assistido. Muito obrigado.